Bom dia! Começamos agora a sétima edição do webinar Diplomacia em Debate, uma iniciativa da ADB Sindical com apoio da Empresa Oficina. Neste debate, o tema é os desafios da diplomacia para a atração de investimentos. No atual cenário de pandemia mundial, tornar o país atrativo para investimentos estrangeiros diretos é desafiador e exige, por parte da diplomacia, uma articulação estratégica junto a outras instituições brasileiras, além de muito conhecimento e boas relações com potenciais investidores. Eu sou Giovana Jardim, Relações Públicas, gerente do Núcleo de Relacionamento com a Mídia da Empresa Oficina e tenho o prazer de mediar esse debate. Aqui conosco estão o embaixador José Alfredo Graça Lima, a secretária especial para o Programa de Parceria de Investimentos, PPI, Marta Seiler, o senador Antônio Anastasia e a economista e diretora do Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento, Sandra Rios. Gostaria de agradecer desde já a presença de todos que estão nos acompanhando aí pelo canal do Facebook e aos nossos debatedores que aqui conosco dedicam seu tempo para debatermos um tema tão importante. Minha primeira pergunta vai para o embaixador. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, embaixador. Na sua avaliação, no atual cenário de pandemia, qual seria o principal desafio para a diplomacia brasileira na atração de investimentos estrangeiros? Bem, eu diria, em primeiro lugar, que há mais de 20 anos o Brasil tem se empenhado por pelas características da sua economia, poupança relativamente baixa, falta de resposta a determinados incentivos. O país foi necessariamente levado a buscar investimentos estrangeiros, sobretudo na forma de formação bruta de capital fixo, né, para poder satisfazer determinadas necessidades. O que a pandemia põe em evidência é, sobretudo, a importância de investimentos em setores, através de políticas, através de uma ação externa também, que visem a reduzir a desigualdade. E aí eu estou falando de saneamento básico, saúde, educação, infraestrutura. Desde muitos anos, como eu disse, a diplomacia brasileira, e quando eu falo diplomacia, não me refiro apenas ao Itamaraty, me refiro também a outros ministérios, a outras agências, a todos os agentes políticos e econômicos que procuram mostrar não apenas as qualidades da economia brasileira, as virtudes, as vantagens, mas também as suas necessidades, para que haja maior cooperação na forma de investimentos. Isso tem sido feito, tradicionalmente, por meio dos nossos setores de promoção comercial, que trabalham com inteligência comercial, em estreita coordenação com a Apex, por roadshows, por conferências desses agentes, embaixadores, também personagens, atores da equipe econômica. A Marta é um claro exemplo disso. E isso com vistas a poder carrear esses recursos. Uma outra forma de você, naturalmente, operar é através de acordos internacionais. Foi tentado no passado um acordo multilateral de investimentos no âmbito da OCDE. Isso não prosperou, mas tivemos já desde 95, com a entrada em vigor da OMC, um acordo específico sobre medidas de investimentos relacionadas ao comércio. E com o cumprimento dessas disposições, desses acordos,
e acordos de penúltima e última geração, acordos comerciais, chamados comerciais de última geração, contém cláusulas específicas sobre investimento, inclusive maneiras de resolver controvérsias que possam surgir. Acho que estou chegando ao fim dos meus 3 minutos, eu vou guardar, então, o meu estoque de resposta para a próxima rodada. Muito obrigado. Obrigada pelo esclarecimento. Nós vamos voltar com o senhor, certamente, para enriquecer mais o debate. Muito obrigada. E agora a minha pergunta vai ser para a secretária especial para o PPI, Marta Seiler. A senhora afirmou recentemente que existe uma lacuna muito grande no Brasil em termos de infraestrutura, mas que estaria justamente aí uma grande oportunidade para o investidor. Secretária, poderia contar para a gente quais são as perspectivas reais nesse caso? Bom dia, Giovana. Primeiro, quero agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Queria cumprimentar o nosso embaixador Graça Lima, o senador que está aqui conosco, a Anastasia, a Sandra, e dizer que o Programa de Parceria de Investimentos é o locus no governo federal que reúne as oportunidades de investimentos em infraestrutura via parcerias com o setor privado. A gente sabe que no Brasil hoje o desafio da infraestrutura é gigantesco, ou seja, a gente tem de fato uma lacuna em diversos setores importantes, muita demanda por serviços ainda não supridos, e isso torna o nosso país muito interessante nessa agenda de parcerias, né, de concessões, de PPPs e até mesmo nas oportunidades de privatizações. Nós tivemos na semana passada a aprovação de um marco legal muito importante para o Brasil, que foi o marco do saneamento básico. A gente já vinha conversando com investidores potenciais do mundo todo sobre essa aprovação do marco e a segurança jurídica que isso vai trazer para investimentos privados, né, a abertura desse mercado para investimentos privados no Brasil. O saneamento é um bom exemplo porque em 2020 a gente ainda vive uma situação em que 100 milhões de brasileiros não têm a infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto em suas casas. Isso tem impactos gigantescos em termos de saúde, de produtividade, na educação, na mortalidade infantil, no turismo, na valorização dos imóveis, enfim, de fato um desafio gigantesco. E a boa notícia é que agora com esse novo marco, que traz segurança jurídica e abre as portas do mercado para investimentos privados, a gente tem expectativa de fato de conseguir avançar tremendamente nessa agenda de universalização. E já temos 2 grandes projetos bem adiantados no Brasil, um em Alagoas, com edital já publicado e leilão previsto para acontecer em setembro, e outro no Rio de Janeiro, que só esse projeto prevê mais de 33 bilhões de reais de investimentos, e esse projeto agora está na fase de audiência pública, e a gente espera poder avançar com ele também até o fim desse ano. Então, o Brasil é um mar de oportunidades, literalmente, em termos de infraestrutura, telecom, transportes, né? Temos 22 aeroportos na carteira em estruturação que devem ser leiloados no começo do ano que vem. Portos, temos o maior porto da América Latina em estruturação, que é o Porto de Santos, para uma concessão à iniciativa privada. Ferrovias, temos a Ferrogrão, que é um projeto gigantesco para escoar grãos do estado de Goiás para o Pará, 1.000 quilômetros de ferrovias novas. Poucos países no mundo vão ter uma carteira tão consistente, tão diversa quanto a do Brasil para trazer investimentos privados. Então, também para não me alongar aqui, posso dizer com segurança que o Brasil tem hoje a maior carteira de projetos de concessões e PPPs do mundo, a mais diversificada, e certamente nós sabemos que pelos projetos que já aconteceram, e não foram poucos, né? Só ano passado 36 leilões, mais de Hoje, o PPI já garantiu mais de 700 bilhões de reais de investimentos com seus projetos. Então, são projetos que o investidor sabe que não são só um pedaço de papel, um planejamento, um PowerPoint, são projetos que têm início, meio e fim, são contratos de longo prazo. Então, temos muitas oportunidades aí para os investidores de fora. Obrigada, secretária, por trazer a realidade do que está acontecendo recentemente, né? E agora, então, vamos explorar a avaliação por parte do Legislativo e, para tanto, vamos conversar com o senador Anastasia. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. E, na sua avaliação, qual seria o maior desafio do nosso país para atrair investimentos? Muito obrigado, Giovana. Bom dia. Em primeiro lugar, permita-me saudar a você,
e aos nossos pares nesse painel, eminente embaixador Graça Lima, secretária Marta, doutora Sandra, e a todos que nos acompanham nesse evento de bela iniciativa da Associação dos Diplomatas Brasileiros. Eu queria, agradecendo o convite, dizer que, de fato, nós temos um grande desafio, e a secretária foi muito feliz, assim como o senhor embaixador. Nós temos uma imensa oportunidade nas nossas mãos. Sabemos das deficiências da infraestrutura brasileira, não só na questão física, como também social, como o embaixador muito bem pontuou. Então, há, de fato, uma imensa lacuna e, como disse a secretária, um oceano de oportunidades no Brasil. E como no caso brasileiro, infelizmente, nós não temos recursos e não teremos a médio prazo do Tesouro Nacional ou dos tesouros estaduais e municipais para fazer frente às necessidades de infraestrutura, no seu sentido mais amplo, torna-se imperativo atrairmos investimentos internacionais. E por isso mesmo, toda a legislação deve ser concebida e preparada para isso. Infelizmente, nós temos um problema grave, e que é o tema aqui da minha abordagem, que é, na verdade, uma pedra de toque que ainda nos falta: a segurança jurídica. Eu tenho feito insistentemente vários eventos nesse momento de pandemia, de webinar como essa, e por um motivo ou outro, quase sempre nós caímos nessa mesma linha de raciocínio. A falta de segurança jurídica no Brasil, a falta da estabilidade das instituições que permita ao investidor estrangeiro olhar o Brasil como um porto seguro na alocação dos seus recursos, até porque nós sabemos que esses investimentos na área de infraestrutura são de longo prazo, então a segurança jurídica torna-se ainda mais necessária. Temos no Congresso, e quando voltar a falar daqui a instantes, poderei tecer mais considerações, com mais detalhes, uma coletânea legislativa para isso. Há uma tendência hoje mais positiva no Superior Tribunal de Justiça, no próprio Supremo Tribunal Federal e no Tribunal de Contas da União, na percepção de que, de fato, é inafastável nós darmos ao Brasil um ambiente de segurança jurídica mais adequado, para permitir que o nosso corpo diplomático de excepcional qualidade possa, no exterior, ser, na linguagem jurídica, o garante dessa segurança jurídica, ou seja, dizer, não, podem ir ao Brasil, que lá os investimentos têm uma estabilidade, a legislação protege, nós não teremos surpresas. Num país que, infelizmente, lembra a velha frase, até o passado passa a ser duvidoso. Então, na realidade, nós temos de garantir o futuro. E a segurança jurídica é o grande desafio que permitirá, o que a secretária disse com muito brilho, nós conseguimos atrair investimentos suficientes para fazermos frente às necessidades que são imensas do Brasil nesse momento para infraestrutura física e social. Obrigada, senador, pela sua avaliação. E agora a gente encerra a primeira rodada de perguntas, terminando com a avaliação por parte da economista Sandra Rios. Considerando sua experiência, Sandra, inclusive aí à frente da área de comércio exterior da CNI, gostaríamos de saber quais são os principais gargalos para o nosso país em atração de investimentos. Bom dia a todos, obrigada, Giovana, pelo convite. Queria também dar bom dia e dizer que é um prazer participar aqui nesse painel com os meus colegas de mesa. Giovana, a minha experiência na CNI foi na década de 90, início dos anos 2000, né? E justamente era um período em que o Brasil iniciava uma rodada de projetos de privatização, de concessões de serviços públicos, não é? E a gente tinha esse debate de como vender o Brasil, de como apresentar os projetos de privatização a potenciais investidores estrangeiros, era uma das atividades centrais nossas. Só que nesses 20 e poucos anos, muita coisa mudou, não é? Muita coisa mudou em termos da facilidade de acesso a informações, né, da maneira de abordagem aos potenciais investidores e também da própria organização e disponibilidade do capital estrangeiro, né? Nós vivemos uma época de extrema liquidez internacional, taxas de juros zeros ou negativas na maior parte dos países relevantes, e, portanto, bons projetos de investimento com possibilidade de taxa de retorno real certamente são fáceis de ser vendidos. Agora, eu queria fazer coro com o senador Anastasia e dizer que, da minha experiência, a questão da segurança jurídica e da estabilidade de regras é fundamental. Nós tivemos
para nossa felicidade, a aprovação do marco jurídico do saneamento, que eu acho que é um ponto de mudança aí, né, que abre possibilidades muito importantes, mas agora a gente tem a segunda fase, que é a regulamentação. Né? E a regulamentação é tão importante quanto a aprovação do marco jurídico, e eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Só antes de encerrar, eu queria chamar a atenção para uma outra questão que aparece frequentemente, e aí passando um pouco mais para investimentos, para atração de investimentos também na indústria, em outros setores da economia, que é a complexidade da nossa legislação, particularmente da nossa legislação tributária. Que quando a gente conversa com investidores estrangeiros, essa é uma questão que aparece com frequência, e não é uma questão de redução da carga tributária necessariamente, mas é, de fato, a complexidade, o custo de cumprir com as regras tributárias no Brasil. Então, eu acho que essa devia ser uma prioridade. Imagino que os diplomatas tenham muito trabalho em explicar para os investidores estrangeiros o sistema tributário brasileiro. Então, essa é uma segunda questão. Tem outras que eu gostaria de voltar numa segunda rodada. E vamos ter a oportunidade. Obrigada, Sandra, pela sua avaliação. Em breve, vamos abrir para as perguntas do público. Já encaminham aqui vários questionamentos. Enquanto isso, eu tenho mais uma pergunta para o embaixador Graça Lima. Embaixador, nesse cenário inédito de pandemia, né, com crise econômica em nível mundial, na sua avaliação, como a habilidade da diplomacia poderá contribuir para a credibilidade do país como um destino seguro para o investimento estrangeiro? Pegando justamente um gancho com o que foi dito anteriormente por todos. Acho que o embaixador teve algum problema na nossa conexão, a gente volta com ele na sequência. Então, eu vou aproveitar e vou fazer agora uma pergunta novamente para Marta Seiler. Secretária, considerando a sua atuação no PPI, como a senhora avalia que a diplomacia poderia contribuir no processo de atração de investimentos estrangeiros? Giovana, as nossas embaixadas são essenciais para o trabalho que nós temos feito no âmbito do PPI. Antes dessa crise de saúde, nós tínhamos uma agenda bem intensa de viagens internacionais, de roadshows, de acompanhamento de viagens oficiais, né, do presidente da República, de ministros que têm projetos na nossa carteira, mas também participando a convite dos governos de outros países e de organização de eventos para divulgar essa carteira. E as embaixadas sempre foram os nossos braços, o nosso apoio em todos esses eventos. E agora, em tempos de pandemia, a gente tem desenvolvido cada vez mais essa comunicação à distância, né, a utilização das ferramentas, dos webinars, e eu vejo um papel crescente das embaixadas lá fora na divulgação da nossa carteira, e eu acho que mesmo após essa pandemia, a gente vai ter que somar os esforços que nós fazíamos com as viagens presenciais, que são importantes, né, esse contato olho no olho, mas somar a tecnologia toda que tem nos facultado conversar com as nossas embaixadas no mundo todo, e eles replicarem o trabalho que nós fazemos aqui de certa forma. Então, nós conhecemos a qualidade do corpo de diplomatas que temos no Brasil e fora do Brasil. No PPI temos 2 diplomatas que nos honram aqui com um trabalho belíssimo, que é a Berta Gadelha e a Clarissa Machado, e elas mesmo tocam essa agenda de divulgação dos nossos projetos com as embaixadas fora do Brasil. Então, muitas vezes, 23 horas, elas estão me mandando mensagem porque estão em vídeo com algum país na Ásia, com essa diferença de fuso. Então, nós temos que aproveitar esse potencial e usar as nossas embaixadas para serem grandes divulgadores e braços desse projeto de atração de investimentos privados para o Brasil. Isso já vem acontecendo, tenho certeza que a gente pode fortalecer essa agenda, levando as informações e os detalhes, né? O PPI tem hoje diversos projetos, é um fluxo, então projeto entra, projeto sai, os números estão sempre sendo alterados, mas são grandes projetos na área de transportes, na área de energia, na área de privatizações também, e nós temos diversificado muito essa carteira, apoiando os subnacionais nessa agenda importantíssima que eu mencionei do saneamento básico, da mobilidade urbana, da iluminação pública, da infrasocial que o senador apontou que é tão importante. Nós temos projetos na carteira de PPP de hospital, PPP de creche, PPP de presídio,
E nós temos que divulgar tudo isso lá fora, não só para atrair esse investidor para o Brasil, mas para mostrar o grande esforço que o Brasil tem feito na melhora dos seus marcos regulatórios, com essa discussão toda de agenda de reformas no Congresso, a melhora dos seus contratos e de modelagem dos seus contratos de na quantidade de contratos existentes hoje no Brasil que são respeitados e que têm evoluído do ponto de vista regulador. Tudo isso, o Tarcísio fala muito que a gente vive em pregação, né? A gente tem que pregar as boas novas. O Brasil é um país de muitas oportunidades, muita coisa tem sido feita. A agenda regulatória legislativa segue, né, senador? Temos importantes projetos ainda. A Sandra mencionou a reforma tributária essencial, Sandra, você tem toda a razão. A simplificação é uma agenda essencial para atrair investidor. Infelizmente, hoje, com crise fiscal, não facilita a de uma reforma fiscal profunda, né? Eu comecei a discutir reforma tributária em 2016 e já se falava primeiro a da Previdência, porque primeiro a gente precisa garantir a solvência do Estado brasileiro para depois ter algum fôlego para fazer a reforma tributária. E nós estávamos indo muito bem com a reforma da Previdência aprovada, infelizmente agora o fiscal ainda mais comprometido com todas as respostas que o governo brasileiro tem dado a essa crise, gastando muito do orçamento público, hospitais, para auxílio informal, mas tenho certeza que a agenda prioritária do ministro Guedes, ele tem se dedicado muito a ela, que a gente vai conseguir sair do outro lado. Perfeito, secretária. É importante a senhora trazer como funciona toda essa coordenação. Que bom tê-lo de volta aqui, embaixador. Eu tinha feito uma pergunta para o senhor, eu vou repeti-la. Gostaria de saber, na sua avaliação, neste cenário inédito de pandemia, com crise econômica em nível mundial, como exatamente a habilidade da diplomacia poderá contribuir para a credibilidade do país como um destino seguro para o investimento estrangeiro? Como bem disse o senador Anastasia na sua intervenção, a questão, enfim, da atração de investimento depende, no fundo, muito menos de habilidade diplomática do que de ações de caráter doméstico, que, inclusive, já estão sendo tomadas, reformas, que vão mostrar a capacidade do Brasil de poder atrair investimentos para áreas, inclusive específicas, né, de que tenha necessidade. Há, porém, uma questão que eu comecei um pouco a abordar na minha fala anterior, que é, por exemplo, a participação do Brasil em organizações internacionais, como é tipicamente o caso da OCDE, em que o país, ao se dispor a cumprir determinadas obrigações, avançar do ponto de vista institucional, naturalmente torna mais atraente para investimentos. É também o caso da adesão a um acordo de compras governamentais na OMC. Todas essas ações que levem à percepção de que o país tem ou pode dar segurança jurídica, como muito bem ressaltado também pelo senador e pela Marta, a partir desse momento você tem melhores meios, né, de poder, através dos recursos que já vêm sendo utilizados, recursos diplomáticos já vêm sendo utilizados e outros também, poder atrair para o Brasil investimentos diretos. Perfeito, muito obrigada. Agora, senador, o senhor também acho que agora vai conseguir também complementar um raciocínio, e a gente gostaria de saber, na sua avaliação, como que o legislativo brasileiro pode contribuir efetivamente no atual cenário de pandemia mundial para garantir essa estabilidade, né, para os investidores estrangeiros? Muito bem, Giovanni. Em primeiro lugar, eu quero dizer, e não posso deixar de fazer essa brevíssima propaganda, que o Senado Federal Brasileiro foi o primeiro parlamento do mundo a criar um sistema de deliberação remota e que nós não paramos um só dia. Votamos permanentemente, ao contrário de outros parlamentos pelo mundo afora que pararam durante certo período. Durante essa temporada, ainda que à distância, estamos votando muitas matérias relevantes, como foi semana passada o marco do saneamento, aqui já mencionado. Qual que é o papel do Poder Legislativo?
legislar e fiscalizar. É o binômio que atribuiu-se, desde a separação dos poderes de Montesquieu, ao poder legislativo. Então, nós temos que legislar as matérias agora urgentes em matéria de combate à pandemia, aquelas que vêm do governo, normalmente por medida provisória, e também aquelas de iniciativa dos parlamentares. Nós tratamos, por exemplo, da questão da emenda constitucional do orçamento de guerra, com um conjunto de medidas necessárias a combater, dar flexibilidade para o governo combater a pandemia, e diversas outras medidas que passam pelo auxílio emergencial aos segmentos mais vulneráveis, até o auxílio emergencial a estados e municípios. Então, esse é o grande papel do Legislativo, e também o de fiscalizar, acompanhar a alocação desses recursos. O mesmo quadro se dá em relação ao pós-pandemia, ou seja, a legislação que nós temos de preparar para que o Brasil tenha condições de competir no mundo pós-pandemia, para atrair investimentos e recuperarmos a economia. Nós todos sabemos que, infelizmente, nós vamos sair da pandemia com um decréscimo grande do nosso PIB, um empobrecimento generalizado. Então, nós vamos ter de recuperar. E essa recuperação, ela se fará em razão do nosso dever de casa. Caberá ao Poder Legislativo responder à sociedade com um conjunto normativo suficiente. Várias reformas que já se discutem, a tributária é uma delas, a reforma administrativa, que eu defendo muito, é outra, assim como outras matérias que estão em apreciação. Mas, para isso, há necessidade de que haja uma convergência maior entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, para termos uma espécie de uma bússola, de um norte mais claro, especialmente na questão tributária. A doutora Sandra Rios falou com perfeição, e eu, como governador de Minas, muitas vezes recebi empresários internacionais que reclamavam da legislação tributária brasileira, de fato, não pelo valor, mas pela sua complexidade. Eu digo sempre que não há no mundo um tributo mais complicado que o ICMS, mas se nós não tivermos uma orientação, uma convergência, um consenso, pelo menos, nós não teremos muitas dificuldades em votar a reforma tributária. Então, a necessidade desse, vamos dizer assim, desse ambiente propício pró-reformas. O Congresso é muito reformista, é o Congresso mais reformista das últimas décadas, mas há necessidade, volto a dizer, de um bom senso maior, de um equilíbrio maior entre os poderes para nós implementarmos essas medidas. E quero ainda, me permita acrescer tão somente, que há também um papel um pouco residual, mas importante do parlamento nessa questão internacional, que são grupos parlamentares que aproximam muito o relacionamento entre os países. Grupos parlamentares que unem parlamentares brasileiros e de outros países. Isso facilita muito no andamento dos acordos internacionais e também no estabelecimento de prioridade entre os dois países. É a chamada diplomacia parlamentar. Então, há um esforço muito grande do Congresso e do Senado, que responde mais pelas questões internacionais, por determinação constitucional, em ter uma agenda muito positiva, proativa e aliada ao Brasil, à sociedade, ao governo e às forças vivas da nação, para nós termos, de fato, um ambiente adequado para investimentos no Brasil, e é assim que estamos fazendo. Muito clara a sua resposta. Obrigada, senador. Antes de abrir para o público, vamos para a última pergunta para a economista Sandra Rios. Sandra, na sua avaliação, nesse momento, quais seriam os principais incentivos e subsídios para criar um ambiente mais aberto para atrair investimentos para o nosso país? Bom, Giovana, eu tenho a impressão que vou tentar trazer uma outra agenda agora, que é a agenda da abertura comercial. Como a gente sabe, o Brasil tem uma legislação de investimento estrangeiro bastante aberta, bastante amigável, relativamente estável. Essa legislação está sendo complementada agora com reformas que estão sendo empreendidas pelo Banco Central na área cambial. Então, a gente tem um programa de modernização da legislação cambial brasileira, que também é muito bem-vindo. Agora, um debate que sempre teve presente nos últimos anos no Brasil é por que as empresas estrangeiras que se instalam no Brasil não contribuem para o esforço exportador. Né? Elas vêm basicamente para explorar o mercado doméstico. E elas vêm para explorar o mercado doméstico porque o Brasil é uma economia fechada, uma das economias mais fechadas do mundo. Bom, a pandemia traz para a gente uma série de discussões sobre reorganização do modo de produção a nível global, reorganização das cadeias de valor, tem toda uma discussão sobre reshoring, né? Quer dizer, a redução dos elos da cadeia, maior volta para
mercados regionais, e uma das tendências que me parece claras é a tendência da regionalização das cadeias de valor. Quem sabe aí a gente tem uma oportunidade, uma nova oportunidade para o Brasil de reinserção nessas cadeias no mundo reestruturado, né? E agora, isso depende muito da gente, né? Muito da nossa capacidade do Brasil de liderar um processo de integração regional, e aí eu estou pensando na América Latina, né? Tem muito que pode ser feito nessa região para aumentar a facilidade de comércio e a conexão, inclusive aí também juntando a agenda de infraestrutura com a agenda comercial. Então, eu acho que a gente tem uma nova oportunidade a partir da pandemia, e se de fato se confirma essa tendência de reorganização das cadeias de valor para uma inserção internacional mais produtiva e mais aprofundada do que a gente teve nos últimos anos, enfim, que a gente talvez tenha perdido a oportunidade de crescimento com uma maior participação, uma maior inserção internacional. Então, pensando aqui na diplomacia, acho que a gente tem uma agenda aí para a diplomacia também que pode contribuir para a configuração dos investimentos estrangeiros no Brasil. Perfeito, Sandra. Muito obrigada pela sua avaliação. E agora vamos abrir para as perguntas do público. A primeira pergunta vai para o embaixador. Nós temos aqui a seguinte pergunta, embaixador Graça Lima. Historicamente, a diplomacia sempre teve uma dimensão mercantil de promoção comercial e atração de negócios. Como o diplomata pode se guiar para traçar a linha divisória do interesse nacional a fim de não correr o risco de patrocinar interesses privados? Bom, o Estado representa a sociedade, de modo que, ocasionalmente, vai ter que também defender setores. Em questões de controvérsia, por exemplo, não há nada de errado nisso. Mas, obviamente, que a diplomacia atua no interesse da sociedade em geral. E nunca estará desviado do foco o diplomata que, numa negociação, vise o atendimento das necessidades, sobretudo dos consumidores de baixa renda, além, evidentemente, dos setores. Porque a produção é importante, o comércio é a única atividade que gera riqueza, a indústria depende do comércio para a sua atuação, para a sua subsistência, mas todos somos consumidores. E se você tem a obrigação de exercer uma diplomacia que seja do interesse nacional, esse será o interesse de toda a sociedade. Não há nenhum risco em você trabalhar por acordos, sobretudo o que sempre foi o meu principal foco, acesso a mercados para aquilo que a gente produz com vantagem comparativa. Essa é uma agenda que não pode ter muito erro. Perfeito, embaixador. Muito obrigada pela sua resposta. Agora tem uma pergunta de Alexandre Gico para a secretária especial. Ele gostaria de saber, com a alta do dólar em 2020, a pandemia, os investimentos internacionais continuam? A pergunta está dentro do que a senhora já vem trazendo, mas acho que é uma oportunidade para trazer aí mais exemplos sobre o tema. Sim. Inclusive, essa questão do câmbio, quando a gente fala em infraestrutura, ela acaba sendo benéfica para os nossos projetos, no sentido de que eles ficaram mais baratos, né?
a gente teve que atualizar mais recentemente os valores da nossa carteira de projetos, de investimentos, e de fato esse real mais enfraquecido torna também o valuation dos projetos lá fora melhores. A Sandra mencionou no início essa situação que nós vivemos de liquidez no mundo, muita liquidez e juros muito baixos. E isso certamente favorece a carteira de projetos do PPI, do governo federal, porque nós temos taxas de retorno bastante interessantes nesses projetos de infraestrutura, né? São projetos de longo prazo que essa questão cambial acabou favorecendo de certa maneira. Então, eu diria que a gente tem que conseguir fazer desse limão uma limonada, né? Aproveitar essa crise também para trazer esses recursos para o Brasil, né? Esse investimento efetivamente em infraestrutura, que não é um investimento especulativo que vem e vai, são contratos de 30, 35 anos, investidores que de fato vêm para cá e permanecem aqui na operação desses projetos. A infraestrutura não tem tanta rotatividade, vamos dizer assim, de players como outros setores, ainda mais os projetos que a gente pede contratualmente para que o operador da infraestrutura venha junto. E aí a gente percebe que esses players ficam no Brasil todo o tempo do projeto, né? Então, vejo sem grandes preocupações para os nossos projetos essa questão cambial. Tá ótimo, obrigada pelos esclarecimentos aqui. Agora eu tenho uma pergunta de Camila Giunchetti para a economista Sandra Rios. Ela gostaria de saber, Sandra, qual é o papel da abertura comercial na atração de investimentos e na integração do Brasil às cadeias globais de valor. Obrigada, Camila, pela pergunta. Eu tenho a impressão de que a abertura comercial é fundamental para aumentar a escala de produção. Quer dizer, se uma empresa vem para investir no mercado doméstico, a escala e, portanto, os retornos são de determinado tamanho, dados pelo tamanho do mercado consumidor brasileiro, que é grande, né, mas que pode sofrer oscilações. Se a gente tem uma rede de acordos, uma economia mais aberta, né, que permite a exploração dos mercados internacionais, aumenta a competição no mercado doméstico e, portanto, exige que as empresas se tornem mais produtivas e competitivas e possam, portanto, buscar ampliar a sua escala no mercado internacional, quer dizer, isso é um fator de atração de investimentos importante, porque aí você aumenta as possibilidades e as oportunidades para o investidor estrangeiro, né? Uma coisa é atrair investimentos para explorar o mercado doméstico, dando níveis de proteção elevados. É claro que você dá uma lucratividade boa para o investidor, mas ele está sujeito às oscilações do mercado doméstico, às flutuações do consumo e da economia. Se eles vêm para um mercado ampliado, por exemplo, um mercado com uma integração regional bastante ampla e segura, isso permite atenuar de alguma maneira as flutuações dos ciclos econômicos no Brasil e explorar um mercado mais abrangente, inclusive a partir da América Latina, por exemplo, exportar para outros países. Então, eu acho que essa é uma deficiência que o Brasil tem, principalmente pelo fato de ter permanecido uma das economias mais fechadas do mundo e pelo fato de ter explorado pouco, de forma superficial, a integração regional. Não é? Eu acho que tem muito aí que a gente pode fazer, inclusive no âmbito da integração regional, é uma agenda muito menos complexa, digamos, do que as negociações com blocos como a União Europeia ou outros. A gente já tem uma base na região, que é a base de acordos da ALAD, e que poderia ser aprofundada, esses acordos poderiam ser harmonizados, tem muita coisa na área mais micro a ser feita aí, que pode dar uma contribuição importante para a agenda de investimentos estrangeiros. Perfeito, Sandra. Muito obrigada pela resposta. E agora eu tenho uma pergunta ao senador. A pergunta foi feita por Marina Nogueira. Ela gostaria de saber, senador,
qual a importância da segurança jurídica para atrair investimentos? O senhor também já abordou isso, mas acho que é uma oportunidade para esclarecer um pouco mais. Todos querem saber qual a questão da segurança jurídica, né, como um tema aí tão relevante para a atração de investimentos. Muito obrigado, Marina, por sua indagação. Na realidade, na meu juízo, é fundamental. Sem segurança jurídica não há investimento. Como aqui foi dito, não só investimentos na infraestrutura, no setor público brasileiro, através de parcerias público-privadas com o governo federal, estados e municípios em áreas sociais e de infraestrutura física, como também investimentos privados para instalação aqui de atividades econômicas internacionais, porque há um risco muito grande no investimento de longo prazo de o cidadão daquele fundo, daquela empresa, não ter a garantia do seu retorno com a mudança das regras ao longo do tempo. Todos os estudos internacionais, e todos nós sabemos disso muito bem, demonstram que a grande diferença entre os países que se desenvolveram mais e os que ainda não se desenvolveram é exatamente decorrente da falta de uma estabilidade jurídica de instituições sólidas, de maneira muito clara, para permitir a previsibilidade, a confiança na alocação dos recursos e permitindo, de fato, que haja esse retorno. Então, isso é fundamental. Me permito aqui, declaradamente, dar um exemplo do oposto, que nós sofremos. Aqui em Minas Gerais temos o aeroporto conhecido, o aeroporto de Confins. O aeroporto foi privatizado corretamente. Eu era o governador à época. Fizemos um grande esforço, trouxemos o aeroporto de Zurique para ser sócio aqui de uma empresa brasileira que investiu acima de R$1 bilhão. Belo Horizonte é uma região metropolitana que o movimento aéreo não é como Rio e São Paulo ainda, só comporta um aeroporto. Então, todo investimento do governo do estado foi feito para transformar o aeroporto num grande hub. Passado alguns anos, o governo federal anterior disse, não, agora eu vou reabrir o aeroporto da Pampulha, para competir com o investimento internacional colocado. Eu tive que recorrer ao Tribunal de Contas da União para sustar aquilo, felizmente foi revertido. Mas imagina isso para o investidor estrangeiro. Ele é chamado, adere, faz o edital, coloca os recursos, mas passado alguns anos, não, agora para atender a Infraero é necessário reabrir o outro aeroporto, que tira o movimento. É algo inacreditável. Então, na realidade, é isso que falta ao Brasil. É a sensibilidade das nossas lideranças políticas, empresariais, da sociedade brasileira, que sem que nós tenhamos uma estabilidade jurídica, uma previsibilidade, nós não teremos o foco de aportes necessários à nossa realidade. E como esse exemplo que eu dei, tem vários outros, mas eu queria citar isso, que afeta especialmente o meu estado, e é muito emblemático. Por isso, a segurança jurídica, Marina, ela é um pressuposto imprescindível para termos, de fato, um sucesso na atração de investimentos estrangeiros para o Brasil. Perfeito, senador. Muitíssimo obrigada pela sua resposta. Tenho uma última pergunta à secretária especial. A pergunta é por parte da Sandra Viana. Ela gostaria de saber, ela diz o seguinte, também tem a importância da imagem do Brasil sobre a atração de investimentos. A senhora poderia falar um pouco, secretária, por gentileza, sobre a questão da imagem do Brasil, como também uma forma de atrair investimentos? Com certeza, e esse é um dever de casa que o governo brasileiro precisa reforçar, que é essa melhora da imagem do país lá fora, ou seja, muito do que tem sido feito, muitas das conquistas do Brasil não têm sido levadas, né, acabam sendo abafadas por questões mais ruidosas, vamos dizer assim, da política brasileira e a gente acaba não levando as boas novas, né, de fato as transformações que estão acontecendo no nosso país. O senador bem falou dessa agenda reformista do nosso parlamento, que é fundamental para a transformação desse país. Eu tenho certeza que a aprovação do marco do saneamento não repercutiu tanto lá fora quanto os incidentes de queimadas que nós temos no Brasil, e o impacto dessa nova legislação do setor de saneamento básico no meio ambiente é incalculável. A gente tem que deixar muito claro para o resto do mundo que o Brasil passou anos lidando com uma realidade de 100 milhões de brasileiros sem coleta de esgoto e, consequentemente, esse esgoto todo sendo jogado no meio ambiente, afetando os nossos rios, afetando tantos lugares, afetando nossas crianças, e que isso nunca tinha sido uma prioridade nem do governo federal, nem do nosso parlamento. Então, pela primeira vez, a gente reúne aí esforços
do Congresso Nacional com o Executivo para transformar essa realidade, essa notícia precisa chegar lá fora, né? Todo o esforço fiscal que foi feito pelo governo brasileiro em relação à reforma da Previdência e o resgate da credibilidade fiscal da nação, né? Podendo novamente investir em outras políticas públicas, investir no que é prioritário, isso tem que chegar, de fato, lá fora. Todo o esforço que está sendo feito agora para lidar com essa crise, essa pandemia de saúde, as respostas rápidas que o governo brasileiro deu e que o parlamento deu, o senador falou bem das votações eletrônicas e da agenda acelerada do nosso parlamento num momento tão sensível e tão importante. O governo brasileiro trouxe respostas setoriais. A gente tem MP sendo discutida na Câmara para o setor aéreo, tem MP do setor de telecom, tem MP do setor elétrico. Os setores foram individualmente ouvidos nas suas questões, nos seus impactos relativos à crise e individualmente tiveram as suas preocupações endereçadas em projetos de lei, em medidas provisórias. Então, tudo isso tem que chegar lá fora, porque acaba sendo abafado por questões da política, do dia a dia, como diz o ministro Guedes. As jovens democracias são ruidosas e certamente o Brasil tem vivido um momento muito ruidoso, mas a gente não pode deixar isso abafar as muitas e grandes conquistas que estão acontecendo no Brasil e que vão impactar em demasia a redução da desigualdade, a proteção do meio ambiente. A gente tem na carteira do PPI grandes projetos de concessão de parques e florestas. As concessões de florestas são fenomenais instrumentos de proteção das nossas florestas, porque a gente traz o investidor para um manejo sustentável da floresta. Para vocês terem uma ideia, a cada campo de futebol, o investidor tem autorização para remover uma única árvore e é obrigado a proteger todas elas, e vai se movimentando ao longo da área de concessão de tal forma que quando ele consegue finalmente voltar para aquele campo de futebol inicial, aquela única árvore que foi removida já está no seu tamanho original, ou seja, uma maneira fantástica de conjugar a exploração com a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente. Muitos projetos nesse sentido têm sido desenvolvidos no Brasil. A gente tem discutido essa agenda de forma muito intensa. A gente sabe que para o investidor, quanto mais verde for o projeto hoje em dia, mais ele atrai. Então, as ferrovias são projetos verdes. A nossa matriz energética é ímpar em relação aos demais países. A nossa geração é muito verde, é focada em hidrelétricas, é focada em energia fotovoltaica, em energia eólica. Não temos isso em outros países. Essas boas novas precisam chegar lá fora e nós temos que mostrar o grande dever de casa que o Brasil tem feito. Maravilha. Eu vou para uma última pergunta para Sandra Rios, ela é de Ana Paula Kolbe. E, na verdade, eu vou pedir para a senhora também ser breve, porque depois a gente tem que ir para o encerramento. Ela quer saber como estruturar de maneira mais estratégica as oportunidades junto a investidores asiáticos. Como o Brasil poderia se preparar para uma aproximação mais pragmática e benéfica com o Oriente? E também, se o embaixador, na sequência, quiser complementar, temos aqui um tempo. Bom, obrigada, Ana Paula, pela pergunta. A gente tem, na verdade, um perfil bem diferente, eu acho, dos investidores asiáticos em relação aos investidores europeus e norte-americanos que tradicionalmente investem no Brasil e que foram responsáveis pelo desenvolvimento industrial do Brasil em boa medida, né? Quer dizer, os investidores asiáticos normalmente demandam mais interação com o governo, com órgãos oficiais, eles sentem necessidade de uma estabilidade nas relações diplomáticas, e aí eu acho que vocês, diplomatas, Itamaraty, têm um papel essencial em manter uma fluidez na relação com os países asiáticos e deixar os investidores mais confortáveis, digamos assim, na relação com o Brasil. E aí eu acho que toda a estratégia de política externa brasileira tem um papel, tem um peso nisso, não é? Reconhecer a importância das nossas relações com a Ásia, né? Reconhecer a complementariedade das nossas economias, né? E estimular de alguma maneira o aprofundamento dos vínculos, eu acho que é um papel
importante e é bem diferente, digamos assim, das nossas estratégias para a Europa ou para os Estados Unidos, né? com origens de investimentos que já têm outro conhecimento e outra história com a economia brasileira. Tá ótimo. Se eu puder, por gentileza, complementar, embaixador. Pois não, muito obrigado, Ana Paula, por estar conosco. Eu acho que a Sandra já praticamente disse tudo. Eu só queria estabelecer aqui uma distinção. Quando você fala de Ásia, você fala de China, que já é um parceiro importantíssimo, tanto na área de comércio, quanto também de investimentos, contribuindo até com projetos para aumento da capacidade industrial, outros investimentos, empréstimos também em determinadas áreas em que o Brasil é carente. E você tem, ao mesmo tempo, outros países com os quais o comércio já vem aumentando, mas graças às exportações brasileiras de produtos agrícolas, energia, enfim, estabelecendo, portanto, a complementariedade a que a Sandra se referiu, que é, no fundo, a essência do comércio de sucesso. Eu acho que o trabalho já está sendo feito. Eu acho também que sempre se pode conhecer melhor os parceiros para poder incrementar os negócios e os próprios investimentos, mas como já está aqui amplamente definido, depende de fazer o dever de casa para você, em matéria de reformas, muitas das quais já foram, inclusive, apontadas pela Marta. É esse caminho que tem que ser perseguido para você poder contar com investimentos estrangeiros diretos, com a segurança jurídica necessária. Perfeito, embaixadora. Obrigada pelos esclarecimentos. Esse é um assunto, né, muito amplo, muito relevante, nosso tempo é curto, e gostaríamos muito de agradecer a todos os senhores debatedores que estiveram aqui conosco e os que nos acompanham também pelo Facebook da ADB Sindical. Por hoje, precisamos encerrar o tema do webinar da ADB Sindical, que debateu sobre os desafios da diplomacia para a atração de investimento. Se você gostou desse debate, se prepare, pois na próxima terça-feira temos mais. Acompanhe nas redes sociais da ADB e fique por dentro dos próximos temas. E aí, agora a gente parte para as considerações finais. Tá? Eu vou voltar a palavra com o embaixador, se ele puder terminar em 2, 3 minutinhos as suas considerações finais. Muito bem, muito obrigado. Há cerca de 25 anos atrás, hoje o embaixador Marcos Caramuru me dizia uma frase que eu nunca consegui esquecer. O Brasil talvez jamais vá ser um país comercial, como são a Alemanha, como é o Japão, como são a Alemanha, o Japão, a Coreia, pelas suas próprias características, pelas características da sua economia. Nós somos uma potência agrícola, mas nunca houve, por razões diversas, nunca houve grande avanço na industrialização do país. Inclusive, foi muito concentradora de renda durante o seu processo a partir dos anos 60. Mas nunca seria, portanto, um país de expressão comercial, apenas 1%, em torno disso, né? Relação, como a Sandra disse, relação comércio-PIB muito baixa, muito pouco significativa, mas um país que, pela abundância dos seus recursos naturais, com mais educação, com mais segurança jurídica, será ou tende a ser o país mais candidato a receber investimento do mundo. Hoje já é muito importante, junto com a China, entre os países emergentes. Portanto, é isso que vai, juntamente, obviamente, com
com o agronegócio, com o petróleo, poder redimir a economia brasileira, apontando para um futuro que seja mais benéfico para os investidores e, sobretudo, para a própria sociedade brasileira. Obrigada, embaixador, pelas suas considerações e pelo seu rico conhecimento aqui compartilhado conosco. Agora eu passo a palavra para a secretária especial, Marta Seiler, para as considerações finais. Mais uma vez, obrigada, Marta, por sua participação. Eu que agradeço, Giovana. Tem que aproveitar aqui para fazer a propaganda dos projetos que estão na nossa carteira, né? O PPI está estruturando hoje concessões, PPPs e privatizações que, somadas, significam a atração de mais de 350 bilhões de reais de investimentos para o nosso país. E nesse pós-pandemia, esses investimentos privados vão significar ainda mais no nosso esforço de retomada. Então, eu cito aqui alguns dos projetos que estão previstos, os leilões para acontecer este ano ainda. Então, veja que, apesar de tudo, nós não paramos, pelo contrário, arregaçamos as mangas, aceleramos os projetos. Temos concessão prevista esse ano de rodovia, 2 concessões importantes, uma é 153080 Goiás-Tocantins e uma é 163 Mato Grosso-Pará. Temos concessão de ferrovia prevista na Bahia, a FIOL, inclusive está em obra hoje, a FIOL em 3 turnos, com mais de 1.000 colaboradores trabalhando lá. O concessionário vai terminar esse empreendimento e operar essa ferrovia importante para escoar essencialmente minério de ferro ali para o porto de Ilhéus. Temos projeto de energia, transmissão de energia previsto para dezembro, um leilão bem relevante de transmissão. Óleo e gás, a oferta permanente de óleo e gás está prevista para o segundo semestre. Temos 2 projetos de mineração previstos para acontecer também no segundo semestre, fosfato em Miriri e cobre em Bom Jardim de Goiás. Temos a desestatização da Eletrobras, pauta importantíssima no nosso Congresso, que nós temos pedido muito aos nossos parlamentares para que votem o projeto de lei, para que a gente possa, no ano que vem, já avançar com essa capitalização da empresa, trazendo aí muito investimento para o setor elétrico. Temos 11 terminais portuários na nossa carteira para trazer investimentos privados. Eu cito aqui Paranaguá, no Paraná, Aratu, na Bahia, Santos, em São Paulo, Maceió, Alagoas e Santana, no Amapá. Temos terminais pesqueiros, estamos iniciando esse projeto importante de concessão de terminais pesqueiros, nosso piloto é em Cabedelo, na Paraíba. Temos 2 parques importantes em Santa Catarina. Ontem mesmo eu estava lá com o ministro Tarcísio assinando o contrato da BR-101, que foi leiloada esse ano e vai levar para o estado mais de 7 bilhões de reais de investimentos. Nós faremos 2 concessões de parques esse ano, 2 leilões, Aparados da Serra e Serra de Humaitá, da Amazônia, e os subnacionais, como nós mencionamos, o processo de concessões de saneamento básico, no Rio de Janeiro, saneamento básico, dos sólidos urbanos. Em Teresina e em Minas, temos o consórcio com Vale, senador, uma concessão belíssima de coleta e tratamento de resíduos sólidos urbanos, que nós estamos leiloando também esse ano em parceria com o Estado e com os municípios. E várias concessões de iluminação pública. Eu cito aqui alguns exemplos que já estão com o edital publicado: Aracaju, em Sergipe, Feira de Santana, na Bahia, e Franco da Rocha, em São Paulo. Então, esses são os projetos que a gente já está avançando para leilão este ano. 2021 é um ano carregado de projetos. Temos a Ferrogrão, que eu mencionei, temos o leilão do 5G, temos a nova Dutra, que é uma rodovia super importante, teremos 22 novos aeroportos. Então, veja a riqueza e a importância da carteira de projetos do Brasil. Obrigada, foi um prazer estar aqui com os senhores. Muito obrigada, secretária. Agora eu passo a palavra ao senador para as considerações finais e novamente agradeço a sua participação. Muito obrigado, Giovana. Foi um prazer, uma honra participar desse painel, na companhia de pessoas tão ilustres e preparadas e também com audiência tão distinta. Eu queria dizer que, de fato, esse tema é fundamental para o futuro do Brasil, que sem esses investimentos nós não avançaremos, já que não teremos condições de ter, nesse momento, pelo menos a médio prazo, recursos próprios suficientes
para lastrear as nossas necessidades. Então, quando eu vejo a secretária de maneira muito clara e didática arrolar um grande número de grandes projetos de investimento, eu fico muito feliz, porque no passado nós não tínhamos os projetos, agora pelo menos já temos, é um ponto muito positivo. No caso do Congresso, estamos fazendo todo o esforço em prol dessa segurança jurídica, não só a lei já aprovada 13655, oriunda de um projeto de minha autoria chamada Lei da Segurança Jurídica, que já deu o primeiro passo para introduzir no Brasil esses conceitos, era de 2018, como também agora discutimos em termos de pandemia um projeto de lei 2139, que é exatamente para estabelecer quais os efeitos da pandemia nos contratos entre a administração pública e os contratados, porque é claro que temos consequências que alteram as diversas concessões e autorizações realizadas ao longo do tempo. Então, fico muito feliz que há, de fato, um alinhamento nesse momento. Mas me permito aqui, em tom de alerta, não pessimista, mas em tom de alerta, foi mencionado também pela secretária, dizer que tem que se aprofundar muito a questão ambiental. A visão internacional do Brasil no tema da Amazônia não é boa, não vamos tampar aqui o sol com a peneira. Nós recebemos muitas delegações parlamentares, especialmente da Europa, no Congresso brasileiro, e a posição deles é de muita crítica, de muita relutância, e isso pode criar dificuldades a curto prazo desse conjunto de investimentos e até da alocação de empresas privadas, porque nós temos uma questão ambiental grave na Amazônia que tem que ser resolvida pelo governo. Então fica aqui o alerta até para um outro seminário que tem esse tema, que um tema é muito relevante. E me permita, ao final, agradecendo mais uma vez, dizer que nesses tempos de isolamento, de pandemia, entre os muitos livros que li e estou lendo, permito-me recomendar, Giovana, um que é muito tema próximo aqui ao nosso assunto. Chama-se O Coração do Mundo, de Peter Frankopan, um historiador que demonstra como a Rota da Seda foi o fio condutor da economia do mundo durante 2000 anos. É muito interessante, porque mostra exatamente a questão dos investimentos e o papel da diplomacia das grandes potências, desde a antiguidade até agora, na questão econômica mundial, tendo como eixo a Rota da Seda. É um livro muito bem escrito. Então, tomo aqui essa liberdade e agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigada, senador, pela excelente dica, as suas considerações e do livro também. Deve ser muito interessante, sim. E agora encerramos e pergunto se Sandra Rios pode fazer as suas considerações finais. E mais uma vez agradeço pela sua participação, Sandra. Obrigada, Giovana, foi um grande prazer participar aqui, e para não tomar muito tempo, eu queria só deixar talvez uma mensagem que me ocorreu agora nessa rodada final, que é a seguinte: a diplomacia tem, eu acho, uma contribuição fundamental, que é a contribuição de ouvir o investidor estrangeiro, né? Os diplomatas que estão na ponta, que fazem um contato com os investidores potenciais, têm essa capacidade de ouvir, de entender quais são as demandas, quais são as preocupações, e ajudar a alimentar a própria formulação das políticas brasileiras. Eu acho que nesse momento está muito claro que, embora a gente tenha um portfólio muito bom de investimentos, oportunidades de investimento, há uma clara preocupação dos investidores estrangeiros, os europeus principalmente, mas também a gente já viu manifestações no Congresso dos Estados Unidos e em outros, em relação à questão ambiental e a outras questões. Não adianta a gente investir em programas de imagem, que não, se a gente não endereçar o conteúdo dessas preocupações, não é? Então, a questão ambiental eu acho que é uma, mas certamente haverá outras, e os diplomatas na ponta que recebem essas preocupações podem dar uma grande contribuição informando e ajudando a articular as preocupações dos investidores com a formulação de políticas no Brasil. Então, esse era o meu comentário final. Muito obrigada a vocês. A gente que agradece, Sandra. Muito obrigada a todos mais uma vez e todos que nos acompanharam pelo Facebook da ADB Sindical. E agora, para encerrar, vamos exibir um curto vídeo da Associação dos Diplomatas sobre o orgulho de ser diplomata e de servir ao Brasil. Desejo a todos um excelente dia, uma excelente semana, um abraço e até a próxima terça-feira. Você ouviu a sua vocação e se preparou, se superou. Aprendeu que diplomacia se faz com amor, com patriotismo, com coragem. Diplomacia se faz dia a dia, com dedicação, estudo, com compreensão e argumentos,
com um trabalho árduo, com diplomatas. Ser diplomata não é só ser profissional, ser um servidor público. Ser diplomata é uma missão, uma vocação. Você ajuda a levar o país adiante. Você leva o Brasil com você. Secretários, conselheiros, ministros, embaixadores, mulheres e homens, na ativa ou aposentados, diversos. Você é diplomata, você é brasileiro e queremos representá-los. Em 2020, vamos contar a nossa história e construir os nossos caminhos unidos. ADB, representando quem representa o Brasil no exterior.